Nós estamos diante deste texto aqui de Gênesis 1, 26 e 27. Nós já trabalhamos na outra semana o capítulo 1 de forma mais integral, porque falei sobre a criação. E hoje especificamente paramos aqui nesse trecho onde o próprio Deus, em criar o ser humano, o faz de uma forma espetacular. A Bíblia diz que Deus cria todas as coisas pelo poder da sua palavra, mas quando cria o ser humano, não apenas o cria como cria todas as coisas, mas o cria à sua imagem, conforme a sua semelhança. Isso é espantosíssimo. Isso é algo extraordinário. E aqui nós temos o que na teologia nós chamamos de imago Dei, imagem de Deus. É uma doutrina específica. Existem linhas de especialização neste assunto. O John Wesley, que é bem que o patrono da nossa teologia, foi alguém que se debruçou em compreender esta realidade, e eu vou tentar abordar alguns aspectos dessa imagem a partir, obviamente, daquilo que o John Wesley já havia pensado. Vou me aproveitar do pensamento dele e vou tentar trabalhar essa questão, essa ideia a partir do que ele pensou, mas antes eu preciso falar algumas coisas, a título de introdução. Primeiro, que esta imagem não é física. Outro dia estávamos no carro conversando, e falando justamente a respeito disso, que algumas pessoas pensam que quando Deus cria o ser humano à sua imagem, conforme a sua semelhança, e nos cria como somos, significa que Deus tem esse aspecto fisionômico, né? Que Deus tem cabeça, 2 braços, 2 pernas, olhos, nariz, mãos para pegar. E é importante que nós saibamos que não é nesse aspecto que Deus nos cria semelhante a Ele. Deus não tem essas formas que nós temos. Você fala, não pastor, eu tenho certeza que tem, porque eu vejo na Bíblia o tempo todo Deus estendendo a mão, Deus pegando, Deus olhando, Deus ouvindo, Deus andando. Então Deus tem essas coisas. Não, isso se chama antropomorfismo, que é um tipo de linguagem que se dá para coisas, ou para divindades, ou até mesmo para Deus, para tentar expressar aquilo que isso está tentando, na verdade é para que nós possamos compreender qual a intenção, qual é o pensamento, a forma, a intenção que, no caso, Deus está tendo. Porque como compreenderíamos que Deus está prestando atenção em nós, se não disséssemos que Deus está nos olhando? Porque é peculiar a nós falar que nós olhamos, então estamos atentos, que nós ouvimos, estamos atentos, que nós desejamos, que é algo que vem do nosso coração. E se não usarmos esses termos, como que nós vamos identificar aquilo que Deus tem por intenção? Então, essa linguagem que aborda e trata Deus dessa forma, colocando mão em Deus, pé em Deus, olho em Deus, chama-se antropomorfismo. Não significa que Deus tenha formato. Deus está para além das formas. Isso é importante pensarmos. Nós fomos criados com essa forma para um propósito específico daquilo que seria o ser humano na Terra. Mas Deus está para além das formas, porque Deus não é físico. Vamos lembrar, Deus é espírito. Sendo Deus espírito, Ele não tem necessariamente uma forma, ou tem a forma que quiser. Essa é a questão. Algumas pessoas, inclusive, pensam que Deus é um velhinho que está no céu, né? E que fica fazendo coisas, só dando presentes para as pessoas. Você está confundindo com o Papai Noel. O Papai Noel é um bom velhinho que fica dando presente para as pessoas. Deus nem é um velhinho. A linguagem que fala que como se Deus fosse um ancião de dias, não está falando que Ele é velho, porque se Deus fosse velho, significa que Deus um dia foi jovem, um momento Ele nasceu. Um dia Ele apareceu e um dia Ele vai se findar. Porque essa característica de finitude é nossa, não é de Deus, né? De terminar, de envelhecer, de haver um progresso na forma de existência. Deus é eterno. Então Deus não é velho, Deus não é novo, Deus é. Quantos anos Deus tem agora? Todos, e nenhum, porque Ele é eterno. Então Ele tem todos e não tem nenhum. Deus é, e ponto final. Então Deus não está velho, Deus não fica velho, Deus não vai envelhecendo. Mas o que fala do ancião de dias? Não, é uma característica que a gente entende de alguém que tem experiência, que já passou por um monte de coisa. Se você ler o Antigo Testamento, você vai prestar atenção e ver o quanto eles prezavam pela característica da pessoa quando ela estava ficando mais velha, porque justamente ia sendo identificada como alguém que tem experiência. Então, por exemplo, diz que a honra dos mais velhos são as suas cãs.
a sua cabeça branca. Por quê? Porque está identificando que essa pessoa já passou por muita coisa na vida e tem experiência. Pastor, mas e eu que pinto cabelo? Não, fica tranquilo, não tem nada a ver, não é a cor do cabelo, é a experiência, né? Mas Deus não tem isso, Deus não tem cabelo branco, Deus não é um velhinho, Deus está para além dessas conotações físicas, tá bom? Uma segunda observação aqui introdutória é que o ser humano foi criado dessa forma porque a intenção de Deus era que o ser humano expressasse para a criação quem Deus é. Deus cria tudo, e tendo criado tudo, quis colocar algo que o representasse diante da sua criação. E o ser humano é esse agente que o representa diante de toda a criação. Então veja a responsabilidade de cada um de nós. Você é o que toda a criação vê de Deus. Isso é algo muito poderoso para nós. Porque nós olhamos para as outras pessoas e entendemos que, falamos, esse daí não vale nada, esse aí não é nada. Ou você pensa de você mesmo, eu não valho nada, eu não presto para nada. Isso não é uma realidade, você não tem ideia quem você é no plano de Deus para toda a criação. Tá? Então vamos parando para pensar, mas vamos pensar mais sobre isso já já. Terceira observação aqui, é que Deus tem características que são incomunicáveis. O que significa que quando fala que nós fomos criados à imagem, conforme a semelhança de Deus, não está falando que nós somos exatamente como Deus, como se nós fôssemos um deusinho. Não é isso. Existem características de Deus, aspectos de Deus que são incomunicáveis, ninguém tem a não ser Ele. Por exemplo, aquela tríade que a gente sempre cita quando fala de Deus, né? Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Ninguém, assim, nem nada na criação tem esses aspectos de Deus. Ninguém tem todo o poder a não ser o próprio Deus. Ninguém tem conhecimento de todas as coisas a não ser Deus. Ninguém está em todos os lugares a não ser Deus. São características inerentes dele e que não foram comunicadas ao humano, mas algumas das características de Deus foram impressas no ser humano. E aí quando nós pensamos nesses dois termos, imagem e semelhança, vocês já sabem, nós já falamos sobre isso, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, e a palavra que vai ser usada para imagem e semelhança, são duas palavras cuja raiz nos ajuda a entender um pouco melhor o que significa essa imagem e semelhança. A palavra imagem tem uma raiz que designa sombra, projeção. Então, imagina que a sombra é aquilo que é projetado de um objeto, a sua sombra é aquilo que é projetado de você. Não é exatamente você, mas é algo que é projetado a partir de você. Quando fala que nós somos a imagem de Deus, está dizendo que nós somos a projeção de Deus. Aquilo que pode ser visto agora de Deus é o ser humano, a parte visível de Deus, que Deus quis demonstrar, está no humano. Essa que é a ideia do texto aqui, imagem. E semelhança, a palavra semelhança tem uma ideia, obrigado, a palavra semelhança tem uma ideia de alguma coisa relativa a sangue. Então a ideia que a semelhança dá é como se fosse assim, como se nós tivéssemos o sangue de Deus, como se nós fôssemos descendência de Deus, né? Cuspido e... Não, está errado, não é cuspido, né? É esculpido em Carrara, né? O ditado popular está errado, fala assim, fulano é cuspido e escarrado, é a cara do pai, né? Coisa feia, né? Cuspido e escarrado. É esculpido em Carrara, é assim que se fala. Tem um monte de ditado popular, frases populares aí que estão erradas. Nós somos aquilo que é como se fosse a continuidade, a descendência de Deus. Essa que é a ideia. É como se em nós tivesse algo do DNA de Deus. Aliás, os cientistas têm usado essa linguagem para falar de algumas coisas que eles têm descoberto, né? Mas vamos continuar aqui, ainda nessa introdução. Quando fala que Deus criou o homem, talvez esteja assim na sua Bíblia, eu achei lindo que na minha está que Deus criou o ser humano, né? Não o homem. Porque quando falamos de homem, parece que estamos apontando para o ser do gênero masculino, como se Deus fosse homem. Eu sei que na nossa cultura é quase que um pensamento tranquilo de se pensar que Deus é um homem. Eu sei porque existem algumas teologias, principalmente aqui no terceiro mundo, existem algumas teologias que são teologias libertadoras, vamos dizer assim, e uma delas é uma teologia feminista.
E na teologia feminista eles procuram ler Deus como mulher. E aí é um escândalo para a maioria dos crentes. Como assim ler Deus como mulher? Aí a pergunta seria: qual o problema se Deus não fosse Deus? Homem, se Deus fosse mulher? Ou você acha que Deus está condicionado a um gênero, macho ou fêmea? Deus está para além disso, e esse texto é tão maravilhoso, que eleva o ser humano a uma categoria totalmente diferente da que a sociedade, ao longo de tanto tempo, desde os tempos que foram escritos, os primeiros escritos bíblicos até hoje, que construiu uma sociedade paternalista, onde o homem quem manda, o homem é o mais importante, completamente equivocado, por causa, alguns vão dizer, de más interpretações. Porque essa interpretação, por exemplo, que Deus é homem, aí você fala, mas Deus é homem, porque Deus é pai. Não é Deus é pai, não, está falando da característica que um pai tem. Não está falando de pai, porque literalmente você não é descendente de Deus, né? Então vamos pensar assim, a não sei que você seja Jesus, aí beleza, mas não é o caso, né? Então, quando fala de pai, está falando de algumas características paternas, não está falando que Deus é um ser masculino. Isso é muito importante. Mas de onde que a gente tira isso? Porque quando fala que Deus cria o homem, Deus cria o ser humano, a palavra Adam significa ser humano, vai falar, olha assim, lê comigo aí o versículo 27, assim Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem, a imagem de Deus os criou. E como é que termina o versículo? Versículo 27, o final do 27, como termina? Homem e mulher os criou, macho e fêmea os criou. Quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, não está falando só do Adão, homem, está falando de macho e fêmea. A imagem de Deus projetada aqui na terra não é o homem, é o homem e a mulher. A representação da totalidade de que é possível expressar de Deus está no macho e na fêmea juntos. Não está só no homem. O homem não tem a imagem toda de Deus. A mulher tem características que o homem não tem. E essas características da mulher são características também semelhantes a Deus. Então, nessa igreja aqui, em nome de Jesus, que cai por terra toda espécie de machismo, isso não cabe dentro dessa igreja. Você achar que você, homem, é mais importante, você, marido, é mais importante, você é mais importante que a mulher, isso não cabe dentro dessa igreja. Primeiro porque nós somos cristãos, e depois porque nós somos um pouquinho só inteligentes, né? Porque machismo é burrice, desculpa os burros aí da nossa igreja, tá bom? Mas Deus vai te dar graça, você vai se tornar um ser humano, vai deixando de ser burro e vai passando a ser ser humano, porque essa é a intenção de Jesus, nos humanizar. Olha, não ser aquilo que Deus quer que nós sejamos, é ser o menos humano possível. Quanto mais parecidos com Jesus nós somos, mais humanos nós somos. Não é que nós vamos nos tornando divinos, nós vamos nos tornando mais humanos. Jesus é o mais humano que algo pode ser, que alguém pode ser. E aliás é um dos meus pontos aqui dessa introdução. Jesus, sendo o verbo encarnado, é a expressão exata do ser de Deus. Abre sua Bíblia, Colossenses capítulo 1, versículo 15. Colossenses 1,15. Vai lá, vamos comigo rapidinho, que tenho muita coisa para falar hoje, e eu não quero passar do horário para vocês não ficarem bravos, tá bom? Colossenses capítulo 1, versículo 15. Pastor, não sei onde é Colossenses. Olha que vergonha, hein? Vou deixar você usar o índice aí para você não ficar chato. Colossenses 1, 15. Diz assim, nessa minha versão: o Filho é a imagem do Deus invisível, e é supremo sobre toda a criação. Ele é a imagem do Deus invisível. E Hebreus capítulo 1, versículo 3, um pouquinho mais para frente aí, Hebreus 1, 3. Primeira parte do versículo diz assim: o Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é, e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Até aqui. Ele é a expressão exata, ele revela, ele demonstra exatamente tudo o que pode ser conhecido de Deus. Porque essa inicialmente era a ideia de Deus quando cria o ser humano. Mostrar na criação tudo o que pode ser conhecido de Deus, no ser humano. E Jesus vem então e cumpre isso, porque Adão não pôde sustentar esta realidade. Mas nós vamos tratar disso já já. Bem, deixa eu ver se tem mais algum versículo nessa sequência de ideia. Tem, lá em 1 Coríntios, capítulo 15,
versículo 45. Abre lá, 1 Coríntios 15, 45. É um pouco para trás de Hebreus aí que você estava. Lembra? O Adam, o humano, foi criado para ser a imagem de Deus. Acontece que Adão, a gente vai falar sobre isso já já, ele falhou nessa missão. E Deus quis que essa missão fosse resgatada. Então ele envia um outro Adão. Pastor, isso é uma novidade para mim. Então leia comigo aí, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. 1 Coríntios 15, 45. As Escrituras nos dizem: o primeiro homem, Adão, se tornou ser vivo, mas o último Adão é espírito que dá vida, ou espírito vivificante. Tem mais um Adão aí nessa história. Tem o primeiro, que é aquele inicial lá, aquele ser humano inicial, o protótipo do qual todos os seres humanos foram criados. O primeiro, ele falhou. E como ele falhou, todos os outros que vieram a partir deste molde já apareceram com defeito. E depois vem um outro Adão, que é o próprio Senhor Jesus, que é a expressão exata do ser de Deus. Quando você olha para Jesus e fala assim, mas ele era perfeito, não dá para ser assim. Não, olha, eu quero te corrigir, porque a ideia de Deus é que todo mundo fosse assim desde o começo. O que Deus quis fazendo o Adão era criar um molde para uma raça de tudo que era perfeito. Acontece que esse molde trincou, ele rachou, ele perdeu umas bordas, e tudo que foi feito nesse molde, a partir de então, todos os que vieram depois de Adão, já vieram com esse defeito. Mas Jesus, como não veio de uma forma comum, como todos nós viemos, ele é o segundo Adão que aparece sem defeito e vem como modelo de um novo povo, de uma raça nova sobre a terra. Nós vamos tratar mais essa questão. Então Jesus é o segundo Adão. E aí, Romanos capítulo 5, volta um pouquinho para trás aí, nós vamos andar em alguns textos, pelo menos agora. Romanos 5, 14. Romanos capítulo 5, versículo 14. Romanos capítulo 5, versículo 14 diz: mesmo assim, do tempo de Adão até o de Moisés, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram a uma ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir. Tem uma verdade maravilhosa aqui. Adão, o primeiro Adão, ele, embora foi uma pessoa real, ele também era um símbolo de algo que viria futuramente. Deus já estava antevendo a vinda do seu filho ao mundo e fez Adão como um símbolo, uma figura do Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 14, né? Então, o Messias, o Cristo, não estou falando do Bolsonaro, o Messias, né? O Cristo de Deus, Jesus, ele é o homem ideal. Ideal é aquilo que Deus projetou para ser o perfeito, para que tudo fosse desse jeito. Isso é o ideal. Então, eu quero dizer uma coisa a todos vocês, e principalmente vocês, irmãs. O homem ideal é o Cristo, não o Rodrigo Wilbert. E eu vou tomar água. Alguns estão boiando aí, o que está acontecendo? Rodrigo Wilbert é aquele cara bonito, que faz tudo, e faz o bicho, e fala, vou pegar uma faca para cortar o bicho, aí não tem a faca, eu vou fazer a faca, aí o cara faz a faca, não tem fogão, eu vou fazer o tijolo para fazer o fogão a lenha, e o homem faz tudo, né? Faz até crochê, o homem faz tudo, é o homem ideal, né? Não, o homem ideal é o Cristo de Deus. Posso ouvir um amém por isso? Amém, amém. Então tá bom. Eu sei que as mulheres acham o Rodrigo Hilbert um homão ideal aí, mas o Cristo de Deus é o projeto. Se você perguntar para a esposa dele, ela vai falar assim, ele é muito mesmo, mas não é o perfeito. Aí você, esposa, isso inclui a mim aqui.
tendo o marido que tem, fala assim, mas com aqueles defeitos é perfeito ainda, né? Vou ficar rasgando seda pro Rodrigo Wilbert, não, vou falar de Jesus, vai, deixa o homem de lado. A imagem de Deus no ser humano, segundo John Wesley, é compreendida por 3 aspectos, e eu quero passar por esses aspectos: imagem natural, imagem política e imagem moral. Então, explicando esses aspectos, a imagem natural, ela consiste de 4 elementos: compreensão, ou seja, aquela capacidade de distinguir entre a verdade e a falsidade, é o discernimento. O ser humano, nessa imagem natural de Deus, ele tem essa condição de saber o que é e o que não é. Ele tem essa condição de distinguir entre falso e verdadeiro. Um segundo elemento é a vontade, ou seja, as nossas paixões, os nossos sentimentos, os nossos desejos. Nós temos essas coisas enquanto criatura de Deus. Na criação nós somos criados semelhantes a Deus nisso. Deus tem vontade, o que Deus quer, o que Deus deseja, o que Deus não quer, o que Deus abomina, o que Deus ama. Deus é encharcado de emoções e sentimentos assim como nós, ok? Aliás, nós somos assim como Deus. Mais um elemento é a liberdade, que nós chamamos de livre-arbítrio. Quando Deus cria Adão passível de escolher o que ele queria para a vida dele. Ele tinha total liberdade para escolher qual seria o rumo da vida dele. Tudo que ele quisesse fazer, ele tinha a condição de entender se era ou se não era, se ele queria ou se não queria, de decidir se sim ou se não. Deus põe ali uma árvore no centro do jardim, ao lado da árvore da vida, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, e diz assim: você não deve comer do fruto desta árvore. Isso era a ordem de Deus, mas Deus deu para ele a liberdade de, em querendo desobedecer a Deus, comer, e ele comeu. Isso é o que nós chamamos de livre-arbítrio. Assim Deus cria o ser humano. E um último aspecto com que nós nos assemelhamos a Deus, dentro dessa imagem natural, é a imortalidade. Deus criou o ser humano para ser imortal. Aí você pergunta, como seria então o problema da população, né? Porque se morrendo tanto de gente, o mundo já está cheio como está, como seria? Não sei. Se ninguém tivesse morrido, como estaríamos? Não sei, de repente, nós haveríamos de ter que conseguir sair da Terra mesmo e viver em outros planetas, criar aí outras coisas, que hoje os cientistas aí, os que escrevem ficção científica já ficam imaginando como que vai ser e tal. Não sei, essa resposta não tem. Qualquer coisa aqui é conjectura, é cabeça de doido para pensar, né? Mas aí você que também é meio doido igual eu, pode pensar o que você quiser. Aqui não é pecado pensar não. Mas ok, dentro da imagem política então, ou seja, aquela capacidade de relacionamento, capacidade relacional, Deus foi criado e teve desde sempre a capacidade, a condição de se relacionar com Deus. O ser humano, criado, se relacionava com Deus normalmente, se relacionava com o próximo, que no caso ali de Adão era primeiro a Eva, depois seus filhos, tinha essa condição de se relacionar com o próximo. Depois, também, de relacionar-se consigo mesmo, que diz respeito à estima que você tem, o que você pensa a respeito de si mesmo, o relacionamento com o cosmos, com a criação. Deus criou o ser humano um ser relacional. Então, você que é um bicho de caverna, que não gosta de gente, que não gosta de nada, não gosta das coisas de Deus, não gosta de pessoas, não quer sair de casa, não quer falar com pessoas, você que é um bicho do mato, deixa eu te lembrar, você é um ser humano criado para se relacionar. Tá bom? Eu sei que tem um monte de gente da nossa igreja aqui que é bicho do mato, gente que gosta da gruta. Você, como que chama aquele desenho lá, Lina? Você é dos crudes, do desenho dos crudes, então se lembre que você é um ser humano, ok? E também nós fomos criados dentro de uma imagem moral. Então, imagem natural são aqueles elementos que eu disse: compreensão, vontade, liberdade, imortalidade. Imagem política, que são os relacionamentos. E imagem moral, que é a capacidade de conhecer, amar e obedecer a Deus. O homem foi criado com essa capacidade de conhecer, amar e obedecer a Deus, ou seja, de viver em plena justiça e santidade. Isso é o Adão. O Adão é esse ser pleno, que se relaciona com todos da melhor forma possível, que
tem essa capacidade de conhecer as coisas de Deus, obedecer a Deus, viver em justiça e santidade. Esse é o Adão. Foi assim que Deus cria a humanidade. O Adam, a humanidade, homem e mulher. Ok, acontece que nós sabemos, eu vou tratar um pouco mais sobre isso. Nós estamos hoje na nossa terceira mensagem da série, na quinta mensagem da série eu vou tratar especificamente sobre a queda. Mas eu preciso falar que houve uma ruptura, porque esse ser humano ideal aqui, esse Adão, esse criado para ser a expressão de Deus na terra, ele não é mais assim, ou é? A gente vê o tempo inteiro pessoas que são monstros. E se você não conhece ninguém que faz um monte de coisa errada, eu sugiro que você compre um espelho. E você vai descobrir que tem gente fazendo coisa errada no mundo. Porque é só você olhar para você e você vai ver que tem gente fazendo coisa errada no mundo. E aí tem coisas que estão sendo feitas que são monstruosas. E nós olhamos para aquilo e falamos assim, onde é que está a imagem de Deus? Nós olhamos para nós, eu pelo menos faço isso, talvez você não, né? Talvez você já está no nível Rodrigo Hilbert, né? Ou mais do que isso, e você olha para você e fala, não tenho defeitos, mas eu olho para mim e falo, cadê a imagem de Deus? Está corrompido. O que aconteceu? Quando o ser humano peca, o que acontece é que essa imagem de Deus é rompida. É como se Adão fosse a forma de um bolo, e essa forma foi quebrada, foi corrompida, e todo bolo que é feito nessa forma passa a ser um bolo deficiente. Há uma corrupção da imagem de Deus no humano, que nós na teologia chamamos de depravação total. Quando falo depravação, não estou falando de depravado apenas no sentido sexual, mas também no sentido sexual, mas em todos os aspectos. Mas é importante falar que a depravação total não significa que o ser humano ficou completamente mal, totalmente desfigurado, não carrega mais nada da imagem de Deus, porque é mentira. Porque mesmo pessoas que não amam a Deus, que não temem a Deus, que não seguem os caminhos de Deus, mesmo alguns desses, esses ainda fazem coisas boas. Tem um monte de gente que você olha e fala assim, olha, é melhor do que crente, faz as coisas de Deus, é um ser humano iluminado, é um agente de Deus disfarçado, aqui nessa terra, não é verdade? Conhecemos muita gente que não tem nada com Deus, é ateu, mas tem uma vida muito mais digna, é muito melhor do que a maioria dos crentes. Então, na verdade, quando falamos de depravação total, não estamos falando que o ser humano foi destruído em questão de quantidade, mas em questão de abrangência. Todas as áreas da vida humana foram corrompidas com o pecado. O pecado entra na vida do ser humano e cada área da vida do ser humano é corrompido. Acontece que em cada pessoa, uma área dessas, ela aparece mais, ou algumas áreas aparecem mais, mas todo mundo é assim. Então, não faz parte da mensagem, mas fica a dica aqui para os irmãos, antes de você olhar para o outro e achar que o defeito do outro é um problema, lembre que você também tem problema em outra área. Então, clame a Deus pela misericórdia dele na vida do outro, para que você tenha misericórdia também na tua. Existem alguns pecados e falhas que são mais socialmente comprometedoras. Então, quando certas pessoas fazem certas coisas, elas são jogadas no lixo, mas todo mundo erra e nem todo mundo vai para o lixo. Então, que tenhamos o mínimo de bom senso e de dignidade para olhar para nós, reconhecer quem somos e não desprezar o outro quando o outro faz alguma coisa errada. Principalmente no que diz respeito aos pecados sociais. Porque no nosso contexto, na nossa cultura, joga no lixo o drogado, joga no lixo, é assassino, joga no lixo, é não sei o que, não, mas o cara era assassino, mas você era um mentiroso. Ah, mas olha a diferença de eu ser um mentiroso e do cara ser um assassino. A diferença é a consequência social disso. Diante de Deus, Deus olha e fala assim, ele é um pecador e você é um pecador. Está todo mundo colocado no mesmo balaio, irmão. Mentiroso, desobediente, arrogante, avarento, assassino, pedófilo, está tudo na mesma bacia, tem uma plaquinha só assim, ó, pecador. Então não acha que seu pecado é mais ameno do que o do outro, porque diante do juízo não vai ter plaquinha de qual pecado é, vai ter a plaquinha de pecador. Amém? Entenderam? Então olha para o outro com um olhar de misericórdia sempre. Não esquece isso não. Mas vamos lá. Então não é em quantidade, mas em abrangência. Não é que destruiu completamente a imagem de Deus em nós, mas corrompeu o ser humano em todas as áreas. E aí surge uma pergunta. Essa pelo menos foi minha pergunta. De repente é a sua. E se for a sua, está aí a sua resposta. Como é que, tendo Deus criado o ser humano perfeito, com as suas faculdades da imagem de Deus, todas elas intactas,
Se a compreensão e a vontade do ser humano era perfeita, como que ele é corrompido? Se tudo é perfeito, como que ele é corrompido? Porque assim, é fácil explicar por que nós erramos. Nós somos o bolo feito na forma quebrada. É fácil. Mas como explicar que Adão falhou? Ele era perfeito nas suas condições. Ele tinha tudo intacto. Como que os primeiros erram? E é uma pergunta muito recorrente. Pastor, se Adão não tivesse pecado, o outro teria pecado? Eu falo, com certeza. Sempre teria alguém para fazer o que Adão não fez. Sempre ia aparecer um primeiro. Um filho de Adão que faria um trem daquele. Porque a tendência é nós não sabemos lidar muito bem com a liberdade que nós temos. Porque esse foi o problema de Adão. Adão teve uma liberdade e ele não sabia lidar. Você fala, não pastor, eu não sou assim. Ah não, claro que é. Nossa igreja é uma igreja que tem liberdade. Todos concordam com isso? Amém? Aliás, fora da nossa igreja, o que eu ouço falar, pessoas falam, eu não queria falar muito mal da sua igreja, não, mas o que eu ouço de outras pessoas é que essa igreja é uma igreja de porta aberta, porque todo mundo pode tudo, você não proíbe nada, por que você não cobra ninguém de nada? Pastor, você não cobra o pessoal do louvor para vir na escola dominical? Pastor, você não obriga ninguém a fazer isso? Você não obriga, não, aqui a gente não obriga ninguém a nada. É liberdade, é liberdade. E aí o que o povo faz com a liberdade? Você é do louvor, você é de algum ministério da igreja, não é obrigado a vir na escola dominical. O que você faz de domingo de manhã? A maioria de vocês, nada. Senta o rei, o Jeová. Não faz nada. Fala, não, mas é a única oportunidade que nós temos nessa comunidade de desenvolver algum pensamento crítico sobre alguma coisa da Bíblia. É o único. Porque aqui eu estou falando e vocês não me respondem. Na escola dominical a gente vem aqui, eu falo alguma coisa, você não concorda, você levanta a mão. Ou você tem uma ideia brilhante, você abre a boca e Deus te usa e abençoa o outro irmão. Ele não está aqui. Por exemplo, estou citando só como exemplo. Aqui a gente fala, não, se você não der o seu dízimo, você não vai para o inferno. E aí tem zíper no bolso dos crentes dessa igreja. Tem zíper no bolso. Um mês dá, 3 meses não dá, aí se sente pesado. Tem uma pessoa que às vezes aparece na minha casa para levar o dinheiro, porque nem na igreja vem. Às vezes aparece lá na minha casa, cada tipo assim, 4, 5, 6 meses. Essa última vez demorou mais, demorou acho que os 7 meses. Mas se sentiu incomodado, falou, não, Deus falou comigo, eu tinha que trazer o meu dízimo. Nossa! Falar assim, ó, irmão, tem uns atrasados aí também, né? Mas sabe por que lida com isso assim? Porque tem liberdade de não fazer. E Adão era livre para servir a Deus, para amar a Deus, e a liberdade, ele não soube lidar muito bem com isso. O povo aqui é livre para fazer tudo só por amor, só porque quer fazer, só porque está com desejo de fazer. Aí não faz, porque não. Aí tipo assim, eu não vim domingo passado, fui pregar em outra igreja, eu soube que um monte de gente não veio no culto. Não tem um monte de gente que não está aqui hoje. Aí o domingo que vem porque é ceia, né? Graças a Deus estão vindo na ceia. Aí no outro já falta, vai intercalando. Aí não veio por quê? Não veio porque foi dar um rolê, foi só passear, foi só. É um culto da semana, misericórdia, velho. São 2 horas que a gente passa aqui, mas é porque tem liberdade. Porque se eu estivesse falando assim, ó, se você não vier, o diabo vai te pegar. Se você não vier, Deus vai pesar a mão na sua vida. Ah, se você não vier, a bênção não vem na tua vida. Aí fica aqui que nem um bando de cachorrinho manso. Eu sei que essa palavra não serve para todos. Se essa carapuça não serve para você, fique livre, irmão. Não fique ofendido comigo, não. Mas se o negócio serve para você, fica bravo comigo, mas se converte e muda. Beleza? Volto para a minha pregação, que não é de exortação. É de bênção. Mas vocês viram que eu estou animado. Então não me deixa muito hoje, não. Eu estou andando muito com o Anderson. Não deixa eu... Estou muito espalhafatoso aqui na frente. Vou tomar água, Anderson. Então, como é que o ser humano pode ser corrompido se ele é feito perfeito? Eu falei lá na outra mensagem, o tema da mensagem anterior era da primeira, aliás, né? A manifestação do Deus sempre existente na criação. Que, aliás, nós tivemos um problema na gravação, algumas pessoas pediram. Eu sei que nós temos um áudio gravado aí no celular de alguém que está parcial. Se der certo, a gente tenta emendar com o que a gente gravou em partes aqui, né, Wallace? O vídeo não conseguiu pegar tudo, o áudio foi corrompido também, mas a gente vai tentar para poder liberar para os irmãos assistirem depois, ou ouvirem. Nessa pregação, a manifestação do Deus sempre existente, eu falei, Deus criou todas as coisas tão perfeitas quanto possível. Tudo que Deus criou é bom e criado em perfeição.
Contudo, essa perfeição é o perfeito imperfeito, pois perfeito, perfeito só Deus. Como Deus criou, não tirou de si, então tudo que Ele cria é extensão. Se Ele criasse, aliás, a partir de si, seria extensão dele, mas Ele cria de fora. Então, criando de fora o que não é Ele, só podia criar o que é perfeito e imperfeito. Porque se Ele criasse alguma coisa que fosse perfeito, perfeito, Ele teria feito Ele mesmo. Ficou difícil de pensar? Mas eu falei isso na primeira. Se você não entendeu essa, aqui você não entendeu na primeira também. Deixa eu tentar explicar. Quando Deus cria tudo, vamos lembrar, Deus é o perfeito perfeito, ou seja, o perfeito que não se corrompe. Quando Deus vai criar, Deus não cria a partir de si, Deus cria para fora de si. Deus pega do nada e cria as coisas. Deus não faz uma extensão de si. Deus não é um homem borracha que se estica assim e joga para frente e faz uma nova forma a partir de si mesmo. Ele cria alguma coisa para além de si. Sim, como que Deus fez isso? Não sei. Deus cria alguma coisa para além de si. E como Ele criou para além de si, para que seja criação e não Ele mesmo, tudo que Ele criou, por mais perfeito que tenha sido, é um perfeito imperfeito, ou seja, um perfeito com a possibilidade de perder a sua perfeição. Porque se fosse criado perfeito, sem possibilidade de imperfeição, ou seja, perfeito, perfeito também seria Deus, porque perfeito, perfeito só Deus. E a criação não é Deus. Deus, quando cria as coisas, cria o mais perfeito possível, mas tudo que Deus cria está passível de se corromper. Por isso é que Adão, mesmo sendo perfeito, pôde se corromper. Essa é a resposta muito simples para essa pergunta, que talvez tenha no coração de vocês. Um terceiro ponto aqui a respeito da corrupção dessa imagem de Deus no humano. A corrupção dos aspectos da imagem de Deus no humano passam mais ou menos por esse aspecto. Primeiro, na questão da compreensão. O juízo e o discernimento do ser humano são corrompidos. Você já vê isso acontecendo lá em Gênesis. Lembra que eu disse, quando Adão é criado, ele é criado com a condição de saber o que era certo, o que era errado, o que devia, o que não devia, exatamente da forma mais ideal, porque ele foi criado perfeito. O pecado entrou na vida de Adão, a primeira atitude dele foi uma tentativa de discernimento. Olha só, Adão come o fruto, ele e a esposa comem o fruto, e aí o que o texto bíblico diz? Que Deus vem, aparece e chama ele, Adão, a voz de Cid Moreira, né? Adão, e ele se esconde, porque Deus está vindo. Deus não é uma voz só, Deus está vindo, Deus está numa forma de alguma coisa, Deus aparece ali para ele, e quando Deus chega, Adão se esconde, e aí Deus fala assim, por que você se escondeu? E a resposta dele é, porque eu percebi que eu estava nu, e aí eu me escondi. Tipo, Deus, eu estava pelado e... Você é Deus, né? A pergunta é, por quê? Qual o problema de você estar pelado, Adão? Você está pelado sua vida toda aí. Eu nunca falei que isso é um erro, que isso é um problema. De onde você tirou que isso é um problema? Porque a partir de que ele comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal, o que aconteceu com ele não foi que ele passou a saber o que era bem e o que era mal. Na verdade, por causa do pecado, a condição de juízo de Adão foi corrompida. Então a primeira tentativa de discernir entre o certo e o errado, ele já errou. A primeira, porque ele só tinha que saber, é certo ou errado estar pelado? Para ele foi errado, mas Deus olha e fala em outras palavras, mas quem disse que está errado? Adão, você está com vergonha de ficar nu perto de mim? Porque como se isso daí fosse uma coisa errada, e você fez roupa para você? Adão, só para questão de dúvida, quem foi que te fez mesmo? É mais ou menos assim, algumas mães e pais vão saber disso. O filho começa a crescer, aí a mãe entra no banheiro, o pai entra no banheiro e está lá o filho pelado, ou a filha pelada. A mãe fala, você está de brincadeira. Aí fui eu que limpei isso daí, fui eu que passei Johnson & Johnson aí, né? Você está escondendo o que de mim? Você está de brincadeira? Que você tem alguma coisa que eu não sei que tem aí? Uau, uma surpresa para mim, né? E Adão está lá, todo cheio de pudor perto de Deus. Deus fala, Adão, na boa, eu te fiz com a minha mão, só para te lembrar. Cada parte aí fui eu que fiz. Tá, para ter uma ideia? E Adão cheio de, está errado. Quem foi que falou para ele que estava errado? O senso de juízo dele.
Quando o pecado entra, quando o ser humano é corrompido, o senso de discernir o que é certo e o que é errado foi corrompido. Então deixa eu dizer, todas as pessoas dessa terra, debaixo do pecado, não têm a mínima condição de falar isso é certo ou isso é errado. Então quando vem os psicólogos, os sociólogos, qualquer ólogo da vida, qualquer um que fala assim, ó, o modelo de educar uma criança é esse aqui, ó, e é contrário à palavra de Deus, você fala isso é lixo, porque a sabedoria do homem é lixo. O ser humano não sabe o que é certo e o que é errado. Deus sabe o que é certo e o que é errado. A palavra de Deus fala é direita. Se vierem os especialistas e disserem é esquerda, você fala assim, não quero saber de esquerda. A palavra de Deus diz direita, direita é o lugar certo. Vamos lá. Fora essa questão da compreensão, tem a questão da vontade. O que a palavra de Deus fala a respeito das nossas vontades, sentimentos, desejos, paixões? Adão foi criado com todos os sentimentos em ordem. Todos os sentimentos perfeitos. Mas o que acontece quando o pecado entra no ser humano? Jeremias vai falar sobre isso. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração. E aí vai falar assim, quem é que conhece esse tal sujeito aí? Quem é que sabe? Porque eu penso que uma coisa é e não é. Então, adolescentes mais jovens e inveterados mais velhos aí. Está apaixonado, não sabe por quê, perdidamente. Pode ser uma enrascada para a tua vida, só para te avisar. Só para te avisar, tá? Porque fica aí todo perdido por um sentimento que certamente engana. Os nossos sentimentos, as nossas emoções são todas elas enganosas. Agora você sente raiva de quem não devia, amanhã você sente um desejo por quem não devia, amanhã você sente uma alegria por coisa que nem é tão alegre assim, porque os nossos sentimentos estão todos confusos, o nosso coração é enganoso, irmão. Entenda isso, por quê? Porque o pecado entra e corrompe as nossas vontades, corrompe os nossos desejos. E quanto à nossa liberdade? Lutero vai falar que o livre-arbítrio virou um escravo. Eu acho bonita essa frase dele. Até tem o tema de um livrinho dele é livre-arbítrio, um escravo. Ele diz que aquilo que era livre não é mais livre, está agora condicionado. Então, aquela liberdade que você tinha para falar assim, eu quero o que é o certo, eu não quero o que é o errado, ou eu quero o que é errado e não quero o que é o certo, essa liberdade você já não tem mais. A liberdade, o nosso livre-arbítrio, por conta do pecado, foi corrompido, foi fraturado. E o que acontece conosco a partir de então? O nosso livre-arbítrio só nos dá a condição de ter uma escolha, o caminho errado. Pelo nosso arbítrio nós nunca escolhemos o caminho de Deus. Tudo que nós queremos é sempre o errado no que diz respeito a Deus. E aí você fala, não posso acreditar nisso, pastor. Então vamos ler Romanos capítulo 7, vamos ler alguns versículos, vai comigo nessa aventura aí. Romanos capítulo 7, versículo 14 até o 24. Romanos 7 a partir do 14. Vou esperar você achar porque a leitura é grande. Romanos 7, de 14 a 24. O problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois sou humano, escravo do pecado, escravo. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Mas se eu sei que o que faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. E eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não faço. Eu não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade, não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, eu descobri esta lei em minha vida. Olha só. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável! Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Até aqui. O que aconteceu com a sua liberdade de escolher e falar, eu quero o que é o certo? Foi corrompida. O ser humano não tem em si mais a condição de falar, eu quero fazer o que é certo.
Nós fomos contaminados de tal maneira que, numa linguagem mais... Puxa, eu queria ter umas ilustrações mais... Quando eu vou ficando mais velho, eu vou tendo umas ilustrações mais maduras. Por enquanto, minhas ilustrações são muito de criança para jovem ainda. Então, os mais velhos me perdoem. Mas eu sei que vocês vão entender. Eu entendo que a liberdade do ser humano é igual a um pipa. Imagina que está lá um pipa no ar. Eu não gosto de soltar pipa, mas eu sei como funciona o sistema. Então, se você não gosta, também sabe. O pipa está lá no alto, você está aqui embaixo com a linha assim. Está lá o Du soltando pipa lá. Está lá. E aí o pipa pode tanto descer para um lado quanto para o outro. Vai desbicar, faz para um lado ou faz para o outro. Está o pipa. Acontece que se o pipa estiver mal feito, mal estruturado, ele vai ficar penso para um lado. E aí o pipa está lá em cima. E no pipa normal fica assim, ó, meio Steve Wonder. Tá aqui, ó. I just come to say. Tá aqui. Mas aí o pipa penso, ele fica assim, já. Ele já está avisando para onde ele vai. Aí o camarada está aqui com a linha. Fala, eu quero ir para o outro lado. E ele não vai, ele está esforçando. Ele vira até assim, ó. Mas ele não vai para aquele lado. Aí você fala, vou desbicar. Você faz força, o que ele faz? Se ele tiver muito peso, ele nem desce para aquele lado. Ele só dá pirueta. Ele gira lá. Aí você fala, vou arrumar esse pipa. Aí você tem que compensar aquele peso. Você tem que sair, malandragem da molecada de rua. Pega uma fitinha... já enrola do outro lado, aí o pipa volta, ai, descão, aqui de novo, aí vai para qualquer lado. Mas antes que faça uma compensação, o pipa está condicionado a só descer para um lado. O pipa, por natureza, deveria descer para qualquer um, mas aquele pipa foi danificado, ele só desce para um lado, por mais esforço que você faça para ir para o outro. Irmão, você é um pipa penso para um lado, e o lado que ele está penso é o pecado. Isso é a vida do ser humano. E aí você se esforça, você fala assim, eu quero descer para um lado, mas o lado que eu quero ir eu não vou. Mas o lado que eu não quero, esse aí eu vou. Aí eu quero ir para o outro lado e não consigo. Ai, que pipa miserável que eu sou. Estou contextualizando aqui, teologia contextual, nerdinho. Isso daqui é teologia contextual. Hermenêutica contextual. Então, nós ficamos privados dessa condição de sermos livres mesmo. Isso foi o que aconteceu. O que mais? Com a questão da imortalidade. A alma das pessoas continua imortal. Eu sei que tem um debate sobre isso, tem gente que acha que quando morre acaba, mas não é a doutrina que nós sustentamos. Nós acreditamos na imortalidade. Acontece que o ser humano, pensando de uma forma mais extensa, ele é formado de corpo, alma e espírito. Quando alguém morre agora, e não era para morrer, mas quando alguém morre, morre na sua carne. A sua alma e o seu espírito continuam vivos e vão para algum lugar. Uns para diante de Deus, outros vão para o sofrimento. Só que isso é eternamente. Nós fomos criados, lembra, com esse atributo da imortalidade, semelhante a Deus. Esse atributo não foi perdido, ele foi corrompido. Como foi corrompido? O nosso corpo não é imortal. A gente morre, sabia? Até a rainha da Inglaterra, Elizabeth, um dia vai morrer. Quando? Não sabemos. Ela é meio Highlander também. Está aí há tantas gerações. Ela é muito velha, a gente não tem ideia de quantos anos ela tem de verdade, assim, né? Mas ela é muito antiga. Mas um dia ela vai morrer, sabe? Sei lá quantas gerações, mas um dia ela morre. Todo mundo morre. Ela é meio Matusalém, 900 e tantos anos. Mas um dia ela vai morrer. Todos nós morremos. Por quê? Porque foi corrompida a nossa imortalidade. Uma parte daquilo que era para ser imortal passou a ser mortal. Aí você fala, pronto, pastor, você só apontou o problema. Acabei a primeira folha? Acabei a primeira folha. Mas a segunda é curtinha. Prometo. Nós temos ainda meia hora. Ó, estamos bem demais hoje de horário. Acontece que o ser humano é criado de forma perfeita, ideal, aquilo tudo da forma que devia ser. Vem o pecado e quebra essa forma. Deixa o pipa penso. Não consegue mais ser como devia. E agora? Vai ficar assim para sempre? É assim que tem que ser, ponto e acabou? Não, Deus providenciou uma tratativa para esse problema. Deus vem e quer refazer este ser humano, quer torná-lo como ele era desde o princípio, ou como ele devia ser, para que o mundo, para que a sua criação, para que tudo entre no eixo. Deus providenciou algo para que as coisas não fossem como são. Então eu quero passar a vocês agora um pensamento que só os cientistas poderiam ter, mas nós que somos crentes muito dedicados ao estudo da palavra também teremos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15.
Vamos falar de genética. Estou me sentindo aqui um cientista daqueles top. 1 Coríntios capítulo 15, do verso 45 até o verso 49. Coríntios 15, de 45 a 49. As Escrituras nos dizem: o primeiro homem, Adão, se tornou ser vivo, mas o último Adão é espírito que dá vida. Primeiro veio o corpo natural, depois o corpo espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, enquanto o segundo homem veio do céu. Os que são da terra são como o homem terreno, e os que são do céu são como o homem celestial. Da mesma forma que agora somos como o homem terreno, algum dia seremos como o homem celestial. Do que está falando aqui? O DNA de cada um desses Adãos determina a imagem da sua descendência. Deixa eu explicar melhor, calma lá. Adão, o primeiro Adão, lá atrás, foi criado à imagem de Deus, ok? Os seus filhos seriam como ele, tão perfeito quanto ele. Acontece que, lembra que eu falei, a forma quebrou, então todo o bolo que foi feito a partir dali. Então, só para você ter uma ideia, nós vamos tratar isso numa próxima mensagem também, quando eu falo, acho que nós estamos na terceira, quarta, quinta, na sexta mensagem eu vou falar sobre a humanidade ladeira abaixo. O primeiro, olha só, Adão tem um filho. Quem é o primeiro filho de Adão e Eva? Caim. Obrigado, criançada, vocês que ainda leem a Bíblia, obrigado. Caim, aí depois quem que é? Falou primeiro de novo. Caim e Abel. Os primeiros que vêm depois do pecado, os primeiros, o Caim já mata Abel. Já é esse o padrão. Aí fala, não, porque a sociedade, eu sei que a sociedade tem um papel, mas não tinha sociedade nenhuma ali para eles verem o que era isso, tá? Só para avisar, só estava um coração encharcado do pecado ainda, só isso. E o Caim já mata Abel. Olha que situação estávamos. Porque o DNA, quando eu falo DNA, entenda que é uma figura de linguagem, eu não estou falando de que é uma coisa que vem mesmo, aquela estrutura, né? Aquelas coisinhas lá, que vocês sabem. Eu estou me esforçando para lembrar o nome. O que são aquilo? Aqueles coisinhos do DNA. Vitamina. Como que é? Estigmidinamina? Guaranina e vitamina. Sei lá. O DNA, eu não estou falando dessa composição dos cientistas mesmo, eu estou falando assim, da questão da descendência. Os descendentes desse primeiro Adão são semelhantes ao seu pai. Todo ser humano nessa terra é corrompido, ponto e acabou. E todo mundo que nasceu de alguma mãe é parente de Adão, ponto. Então todo mundo está fadado a ser como Adão. Acontece que veio um segundo Adão, vocês lembram? E a questão é, todo descendente desse segundo Adão precisa ser semelhante a ele também. E aí eu faço a pergunta, será que nós temos algum descendente de Jesus no mundo? Aí você fala, segundo o Dan Brown, né? Segundo o Código da Vinci, segundo tem a família do caso que Jesus teve com a Maria Madalena. Para de bobeira, não estou falando disso. São aqueles que nascem de novo, e é o que Jesus vai falar com Nicodemos. Quem nasce de novo está nascendo dele. Aqueles que são regenerados, e nós vamos falar sobre isso, esses passam a ser descendentes, porque são parte de Jesus, são continuidade de Jesus, e precisam carregar os seus fatores genéticos, precisam ser semelhantes a ele. Se você diz, eu sou nascido de Deus, então eu quero te dizer, você precisa carregar as coisas de Deus em você. Se você é filho do primeiro Adão, você tem todo tipo de pecado em você. Se você não é só filho de Adão, mas agora você nasceu de novo, então precisa estar carregando em você também aquilo que é a carga de herança daquele do qual agora você nasceu. Se você agora vem também de Jesus, você precisa ser igual a Jesus. E aí aqui hoje alguns de vocês vão ficar muito decepcionados, e eu quero mesmo que alguns de vocês fiquem decepcionados. O meu desejo é que vocês fiquem frustrados, ao ponto de se arrependerem da vida que levam, da mentira, do engodo da vida de vocês, e se arrependam de seus pecados, e se convertam de verdade, para que sejam semelhantes a Jesus Cristo de verdade.
não só na hipocrisia, não só na máscara que vestem na frente dos outros, mas em verdade. Pois bem, como é que Deus faz isso? De pegar a cada um de nós, que somos aqueles seres humanos, descendentes de Adão, quebrados, e restaurar a imagem de Deus, a imagodei em nós. Primeiro, Deus trabalha na vida do ser humano através do que na teologia nós chamamos de graça preveniente. Falamos muito sobre isso na escola bíblica dominical. Não agora, mas já falamos sobre isso em lições específicas. O que é essa graça preveniente? É aquela graça de Deus que vai alcançando as pessoas mesmo quando elas estão perdidas. Quando você não queria saber de Deus, quando você estava perdido, Deus já estava trabalhando na sua vida. Você estava longe de Deus, você não estava olhando para Deus. Deus sempre mandava alguém falar com você. Você é de uma família que tem uma avó crente, era chata, era com coquinho na cabeça, mas estava ali em cima de você, falando com você, agindo na sua vida. Alguém sempre estava ali, Deus sempre mandava alguém, uma situação para que você fosse alcançado. Deus estava te cercando desde sempre. Pastor, será que Deus faz isso? E não só faz isso, como Ele começa a te atrair para Ele. Quando você menos percebe, você está na frente dEle. E aí você tem que decidir se você o ama ou não, se você quer andar com Ele ou não. E aí é um irmão, um parente que te fala assim, vamos para o culto, arrasta você, vamos para o evento, vamos para aquilo. E quando você vê, você para diante de uma decisão. Quantas vezes eu parei diante de Deus e tive que decidir se eu queria ou não? Eu já disse para vocês, a cena marcante na minha vida, a primeira, foi um amigo meu lá da Vlazenha, que fez eu matar aula com ele um dia. Eu achei que a gente estava matando aula para fumar maconha, porque era para isso que a gente matava aula. Pastor, você era maconheiro? Eu era um maconheiro, você não sabia, não conta para ninguém. Vamos lá. E aí, vamos matar a aula? Vamos, eu jurei que era para fumar maconha, só que não descemos a rua que não descia normalmente. Eu falei, então deve ser um outro quebrado, vamos lá. E descemos a rua, e de repente ele foi contando no caminho, mano, tem um cara muito louco, porque esse cara é muito louco, arrumou uma treta, os amigos dele arrumou uma treta, e daí, pai, aquele calor do negócio, o cara já arrancou uma faca, velho, já passou na orelha do outro lá, e a hora que caiu a orelha do cara no chão, esse camarada que é o principal, ele pegou a orelha do cara e fez assim, uou, e colou de novo a orelha. Eu falei, você tá louco, velho? Ele tá falando daquela história de Jesus, vocês lembram? E corta a orelha do soldado, Pedro corta a orelha do soldado, e eu nunca mais esqueci esse uou, colou a orelha do soldado. Eu falei, nossa, velho, ele me levou para dentro da igreja quadrangular, no centro de Nova Odessa. Era culto de oração, consagração, sei lá o que era. O pastor fechou a porta, os irmãos deram a mão, era língua estranha. E eu falei, eu vou fugir daqui, velho. Eu não quis. Para mim aquilo foi estranho. Porque é estranho mesmo, gente. Até para mim que sou crente, né? Você tinha uns irmãos que pareciam cachorro, outros pareciam gato. Uns uivavam, outros latiam. Uns falavam um negócio estranho. Eu falei, parece que eu estou no terreiro da minha mãe. É muito estranho esse trem. Hoje eu entendo mais, eu ainda acho que é errado fazer isso publicamente, mas entendo já por que se faz. Só que eu tive outras oportunidades, outras pessoas falando comigo o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Quantas oportunidades eu tive? Quantas pessoas pararam na minha vida e Deus mandou para vir falar comigo? Parei, desde criança, sério, desde criança. A minha tia, que tem todas as religiões possíveis, meu irmão vai falar essa mentira. Desde pequeno, minha tia, que tem todas as religiões possíveis, ficava ali enfiando na cabeça da gente alguma coisa. Você tem que ter uma religião, filho. Você tem que ir para Deus, filho. E a gente dormia na casa dela e ela falava, vamos rezar. E era todo tipo de reza. A gente aprendeu o anjinho da guarda, meu bom amiguinho, me leve para sempre a um bom caminho. E a gente aprendeu o credo, né? Crer em Deus Pai. E aí rezar aqui para dormir. Eu falava, nossa, que bagulho chato, velho. Mas minha tia estava ali, as coisas de Deus vindo. E Deus falando, eu estou te chamando, eu estou te atraindo. Até o dia que eu olhei e não deu para resistir. E aí você abre comigo lá, Jeremias, capítulo 31, versículo 3. Olha que lindo, grifa isso daí na sua Bíblia. Jeremias 31, 3. Há muito tempo o Senhor disse a Israel, eu prefiro a versão antiga dessa, mas eu vou ler essa aqui para vocês. Eu amei você com amor eterno, e com amor leal a atrair para mim. Com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. Você dá para ter noção do que Deus está fazendo? Eu te amei antes de você me querer,
e eu fiquei fazendo com que você viesse. Outro texto diz, com laços de amor. Deus laçou a gente, vai atraindo, e você vai tentando ir para um lado, e Deus vai te puxando, você vai para um lado, Deus vai te puxando, você vira a curva, você vira a esquina, você fala ali, Deus não me pega. Ah, Deus pega, Deus é pior que o chinelo de mãe. Você pode correr do chinelo da tua mãe, o chinelo da tua mãe faz a curva no sofá e te pega nas costas, assim, ó. Deus te pega onde você for, você foge, Deus vai atrás de você, Deus vai te atraindo, e quando você vê, você está tão encharcado, tão embriagado do amor de Deus, você fala, eu quero. Não é assim que Deus faz? Graça preveniente, Deus vai trabalhando antes, porque você não queria Deus, lembra? As suas intenções, as suas emoções estavam erradas, te pendiam só para o lado do mal, para o lado do pecado, mas aí Deus vai lá e põe a fitinha do outro lado, e fala assim, agora você pode vir para o meu lado, vem para cá, e aí você, um dia, você se entrega a Deus, e você fala, eu quero essa graça para a minha vida, e se você não fez isso, hoje é um dia maravilhoso para você fazer. Se você não optou por Deus, entrega o teu coração a Deus hoje, em nome de Jesus, entrega Ele de verdade. E aí depois da graça preveniente, o que vem? A regeneração. Eita glória, porque você era aquele negócio quebrado, né? Todo esquisitinho, e aí Deus fala, eu vou fazer uma nova criatura aí, vou fazer uma nova criatura aí. Aí Deus pega você, que era todo torto, e Deus começa a transformar a sua vida em algo novo. Então eu gostaria que você fosse comigo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Olha que versão bonita. Tudo novo se fez. Deus te atrai, você vem para Ele, aí você fala assim, eu estou desse jeito. Porque é assim que a gente fala, né? Vem do jeito que você está. Mas a questão é, você não vai ficar do jeito que você veio. Se você se encontrar com Deus mesmo, você pode ir do jeito que você estiver. Mas você não vai ficar do jeito que você é, porque Deus vai transformar a sua vida. Você era uma pessoa, Ele vai mudar a sua vida, Ele vai mudar a sua história, Ele vai mudar seus desejos, Ele vai mudar seu coração, Ele vai mudar seus hábitos, Ele vai limpar a sua vida, Ele vai te transformando, você é outra pessoa mesmo. Tem um novo ser aí que aparece. E aí, aquele filho do primeiro Adão já não está mais ali, ou não tem que estar mais ali. Porque agora está sendo feito um filho do outro Adão, a semelhança deste Adão, do Cristo de Deus. E aí, nós depois entendemos que, porque talvez alguém pense, nossa, mas eu ainda tenho alguns defeitos, eu sei que eu já fui transformado, mas ainda tem coisa que precisa mudar em mim. Será que o negócio não fica pleno assim, perfeito, de cara, pum, um estalo e tudo muda e fica totalmente? Não, irmão, é gradual o negócio. Eu quero mostrar 2 textos para isso. Provérbios capítulo 4, vai lá comigo. Sem preguiça, irmão, olha aí, é a leitura da sua semana, que você não fez, está fazendo hoje, aleluia. Provérbios capítulo 4, versículo 18, quem sabe você encoraja a fazer o plano de leitura da Bíblia e ler a Bíblia com a gente aí. Provérbios capítulo 4, versículo 18, grifa essa daí na sua Bíblia também, ó. Coisa linda. O caminho dos justos é como a primeira luz do amanhecer, ou como a luz da aurora, que brilha cada vez mais, até o dia pleno clarear. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A sua vida é assim, irmão. Quando você chega, você é uma noite total, é pura treva e escuridão. Mas conforme você vai ficando próximo do Senhor, você vai cada dia mais clareando, vai raiando o dia, até que seja um dia do sol a pino, como se fosse um dia a meio-dia, totalmente iluminado. Isso é a vida do crente, uma progressividade de aperfeiçoamento. E 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, corre comigo que o nosso tempo está voando e eu tenho coisa para falar. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Folhinha. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Portanto, todos nós, essa minha versão aqui vai ajudar melhor vocês, hein? Dos quais o véu foi removido,
podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Olha que glória! É dia após dia. Quanto mais próximo você está dele, você vai contemplando as coisas de Deus, e as coisas de Deus vão transformando a sua vida, e você vai cada vez sendo melhor do que você era ontem. O crente tem que ser hoje melhor do que foi ontem, e amanhã melhor do que é hoje, e assim vai indo. A restauração é gradual, mas vai chegar um momento que tudo será perfeito, que é o momento da glória, irmão, a glorificação, só lá. Antes disso, a gente vai ser bom, mas não 100%. Então você ainda vai olhar para o outro e falar assim: irmão, ainda tem uns defeitinhos, né? E aí você fala assim: eu vou lá tirar o cisco do olho do meu irmão. Eu devo fazer isso? Deve. Só que antes tira a trave do teu. Porque pode ser que você com um caibro desse tamanho no olho, vai pôr o dedinho lá só para tirar um cisco no olho do irmão, você fura o olho dele, porque você está ali tudo sem conseguir enxergar. Como que você vai ajudar alguém sem enxergar? A questão não é que você não pode ajudar, a questão é que tira a trave do teu primeiro, para você poder ajudar o teu irmão. Ajuda mesmo. Tem um cisco no olho do irmão, às vezes ele está lá piscando, lacrimejando, né, o olho vermelho, aí você, calma, vem, você pega um papelzinho, dá aquela chuteadinha na água, vai lá, ajuda ele a limpar, mas antes disso tira o travessão que está no seu olho, senão você não consegue ajudar o irmão, tá bom? E aí a restauração desses aspectos da imagem de Deus no humano passam mais ou menos por isso. Vamos para mais uns textos bíblicos, hein? A questão da compreensão. Nós passamos, porque lembra, nós fomos criados plenos entendendo as coisas de Deus, fomos corrompidos, passamos a não entender mais nada, nosso discernimento todo errado, e agora nós somos restaurados. O que acontece com a nossa compreensão? Nós podemos conhecer e obedecer à vontade de Deus. Jeremias 31, volta lá, Antigo Testamento. Você nunca leu tanto assim a Bíblia na sua vida, eu tenho certeza que alguns de vocês nunca leram, está aí está doendo o dedo de mexer a página aí já, né? Já lê num dia no Facebook mais do que lê o ano inteiro a Bíblia, mas tá bom, Deus não vai te julgar por isso, mas o diabo vai se aproveitar, não tenha dúvida. Jeremias 31, 33 e 34 diz assim: e não será necessário ensinarem seus vizinhos e parentes, dizendo: você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão, diz o Senhor. E eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. O Senhor dá o sol para iluminar o dia, e a lua e as estrelas para iluminarem a noite. Agita o mar e faz rugir as ondas. Seu nome é Senhor dos exércitos. É isso que ele diz. É até onde que eu disse para vocês? Até o 34, né? Já passei. Tudo bem. Jeremias capítulo 31, versículo 33 e 34. Eu li a partir do 34 já, né? Por isso. Então vou ler de novo, vou ler desde o 33. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel. Agora está certo? Então tá bom. Ah, vocês estão lendo mesmo, né? Pensei que vocês só estavam dublando aí. Você sabe? Fala, abre lá, e você só não está lendo nada. Mas esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Eu porei as minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não será necessário ensinarem a seus vizinhos e parentes, dizendo: vocês precisam conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão, diz o Senhor, e eu perdoarei suas maldades e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Só pelo fato de ser crente, você já tem condição de saber as coisas de Deus, os pormenores, aqueles detalhes. Aí é necessário que a gente se ajude para entender, mas entender mesmo qual é a vontade de Deus. Ninguém que é crente de verdade precisa que alguém fale se isso é certo, se isso é errado, porque você tem um Espírito Santo dentro do seu coração, que você dá um passo no caminho errado, você fala, é ou não é crente? Não devia estar fazendo isso. Ninguém nunca falou, mas você fala, eu acho que isso não é legal. Ou você faz, depois você fala, puxa, tem que arrumar, porque não está certo. Porque tem alguém morando dentro de você que fala para você o que é e o que não é. Tem um alarme, e se o negócio for gritante, aquele alarme fica girando na tua cabeça, que você não dorme mais. Aí você fala, nossa, eu fiz uma nhaca mesmo, eu preciso arrumar minha vida agora. Porque tem alguém dentro de você falando. Porque esse discernimento do que é e do que não é, passa a ser transformado a partir de que você é regenerado. Que mais? A vontade.
Gálatas capítulo 5, você conhece esse texto já. Falamos muito sobre ele aqui na igreja. Gálatas capítulo 5, verso 16 e 17. Opa, aqui para cá, filhão. As paixões e os sentimentos passam a ser subjugados. Gálatas 5, 16 e 17. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios de sua natureza humana. Eu falei 15, 16, 16, 17, 16, 17. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Então o que ele está dizendo? Naturalmente, tem duas forças em nós brigando, a gente não consegue fazer o que é o certo. Mas aí você se submete ao Espírito Santo, porque é regenerado, e esse Espírito faz o que em você? Pega aquela vontade de fazer o que é errado e quebra, e coloca em você o desejo de fazer o que é certo. Tudo aquilo que era da natureza do primeiro Adão, que te levava para o erro, agora não tem domínio sobre você, porque tem alguém que é mais poderoso na tua vida, que te ajuda para que você possa, se quiser, fazer o que é o certo. Amém por isso? Aleluia. Depois, compreensão, vontade, liberdade. Então entramos no livre-arbítrio. Lembra que eu falei? O ser humano foi criado passível de fazer o que quisesse. Depois ele é corrompido, aquele pipa que está penso, e agora o que eu faço? O livre-arbítrio tinha se tornado escravo, mas agora o livre-arbítrio se torna livre de novo e passamos a poder escolher o caminho reto. Nós lemos Romanos 7, onde fala da escravidão do arbítrio, mas agora vamos ler Romanos 8, que é a continuidade do pensamento do Paulo sobre o assunto, e ele vai tratar justamente sobre uma vida controlada pelo Espírito Santo. E nós vamos ler bastante versículos aí. Romanos 8, do versículo 1 até o 14. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida, os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar o seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam ao Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos, dará vida ao seu corpo mortal, por meio deste mesmo Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as suas exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O seu livre-arbítrio estava escravizado, mas o que foi que Deus fez, porque o Espírito Santo está na tua vida, libertou o seu arbítrio, e você não precisa viver debaixo do domínio do pecado. Aquele pipa que estava inclinado a descer só para um lado, não precisa descer só para um lado, você pode ir para o outro se você quiser. Então daqui para frente, cada pecado que você tiver, para de desculpa, fala: Deus, eu não tinha como não errar. Antes de receber o Espírito, todos podem ter essa desculpa.
Agora que você o tem, não rola mais. Não cola essa conversa. Ah, Deus, eu já ensinei para vocês. Quando você for orar, não ore assim. Ai, Deus, o Senhor sabe, eu não queria pecar. Ah, queria sim, irmão. Ai, Deus, oh, Pai, o Senhor sabe do meu coração. Eu não queria. Você só pecou porque você queria, porque você ama o pecado. Na verdade, o que você pode ser que sabia é que aquilo vai gerar consequências ruins. Mas que você queria. Ninguém peca sem querer. Nós que temos o Espírito, nós não pecamos sem querer, não. Nós pecamos voluntariamente. E é por isso que há um peso sobre nós. Então pode parar com essa conversinha fiada de chegar diante de Deus e falar assim: Pai, o Senhor sabe que eu não queria. O diabo faz e ri da sua cara. E o anjo do céu fala assim: nossa, que vergonha alheia. Porque, que chato. Não cola isso. Porque na verdade todo pecado é fruto daquilo que você quer. Você é tentado e enganado de acordo com o seu desejo. Então você queria uma coisa, veio uma tentação em cima daquilo que você queria e você só cedeu aquilo. Você sabe que aquilo vai gerar consequências ruins, isso é um fato. Mas que você queria, isso é outro. Porque ninguém faz o que não quer. É assim, ó. Eu vou citar um exemplo aqui, que eu sou gordo, então vai ser fácil vocês identificarem a história. Então, eu já comi, já jantei. Aí eu vou na casa do irmão, da irmã, fazer uma visita. A irmã fala: pastor, fiz um bolo aqui para você. Aí o irmão, não precisava, aquela coisa de pastor, não precisava. Come um pedacinho, mas eu já jantei. Mas come um pedacinho, ah, tá bom. Tipo, eu não vou desagradar o irmão, né? Lógico que não, vou fazer satisfeita para o irmão. Aí vai lá e come. Então, já comi, já estou satisfeito, vem a tentação, aquele bolo gostoso, eu queria. Comi. Aí eu vou na casa do irmão, outro dia. Já jantei, mesma situação, já jantei. E vou para a casa do irmão. Aí chego lá, olha como que o diabo vai me tentar agora. Vou na casa do irmão, o irmão fala assim: pastor, eu fiz aqui uma abobrinha recheada. Eu falo: irmão, já jantei, fica tranquilo. Não quero, não gosto. Não vou ceder essa tentação. Essa tentação não vai colar em mim, porque eu não quero. Por que você comeu o bolo outro dia tendo jantado e não comeu agora a abobrinha recheada? Porque eu não gosto de abobrinha recheada. Mas aí vai lá na casa da Renata, faz o bolo feio e gostoso e chama a gente para comer. Não tem como, você pode ter jantado, fiote, já vai comer. Eu sei, irmã, pastor, mas você não gosta de abobrinha recheada? Você pode cair nessa tentação, eu não, tá vendo? Você só cede a tentação que você quer. Se você não quer, você não cede. Então para de conversinha fiada, de orar: Deus me livra, eu não queria assim. Começa a orar assim: Deus, o Senhor sabe que eu queria, mas não devia. Então me ajuda, porque eu não devo nem querer mais. Mas eu queria, foi, aconteceu. Não vai deixar de ir para diante de Deus porque pecou. Pelo contrário, pecou, corre para os pés da cruz, fala: Deus, estou eu aqui fraco de novo, fiz o que não devia de novo, estou dependendo da tua graça de novo e vou estar assim para sempre. Me salva de novo. E porque Ele é bom e cheio de misericórdia, Ele vai perdoar o seu pecado de novo. Aleluia por isso. E por último, da questão da imortalidade. 1 João capítulo 2, versículo 25 diz que qual é a promessa dele para nós? A vida eterna. Então, se inclusive o nosso corpo tinha sido condenado à morte, por causa daquilo que Jesus fez na cruz, há uma promessa sobre nós, que um dia, nem no nosso corpo nós morreremos mais, nós receberemos também um corpo que será eterno. Glória a Deus por isso. Eu vou só citar aqui um pensamento para vocês, para a gente encerrar, de alguns problemas que eu acredito que podem ser tratados com isso que nós falamos hoje. O primeiro deles é um problema de se acomodar diante de algumas idiotices da humanidade caída, que são os preconceitos. Quando você olha para alguém e tem um conceito pré-estabelecido sobre essa pessoa, por qualquer razão, é um preconceito, você está mostrando que ainda tem em você elementos daquele homem caído, da idiotice do homem caído. Então, assim, todo mundo, só pelo fato de ser um ser humano, tem em si uma dignidade que é inerente da sua natureza humana.
Todo mundo tem dignidade. Você olha um mendigo na rua, ele tem dignidade. Você olha um bandido na cadeia, ele tem dignidade. Você olha um dependente químico dentro de uma clínica de recuperação, ele tem dignidade. Você olha um cara lá na política de Brasília, olha, você pode não acreditar, mas ele tem dignidade. Tem dignidade não pelo que ele faz de certo, tem dignidade porque é alguém feito à imagem e semelhança de Deus. Acontece que essa imagem está corrompida. Todo ser humano é digno, então a gente não pode ter nenhum tipo de preconceito. Porque ter preconceito é diminuir a dignidade humana. É diminuir o que de Deus há na pessoa. Então quando, por exemplo, você é racista, você olha para o outro e o diminui por causa do lugar de onde ele veio, da família, do povo de onde ele veio, você está sendo um idiota. O branco contra o negro contra o branco, contra o índio, é uma idiotice, porque na verdade é todo mundo gente, é todo mundo filho de Adão, é todo mundo a imagem de Deus. Então não tem por que ter preconceito. Aí você que já é esclarecido aqui do Brasil, nós que somos fruto de um grande sofrimento racial, nós não sofremos isso, sofremos sim o tempo todo. E aí, se isso é um problema menor para você, então vamos passar para outras coisas. Nós estamos em tempos, por exemplo, do que é chamado de xenofobia, que é um problema que as pessoas têm com pessoas que são de outros lugares, outros povos e culturas. Então, por exemplo, está tendo lá os problemas lá na Síria, aí um monte de sírio está saindo, entrando na Europa, vindo para o Brasil, e o povo está assim, o que esse povo está fazendo para cá? O que esse povo está querendo viver, pelo amor de Deus? Estão morrendo, estão sendo assassinados, eles querem viver. Ah, mas eles são sírios. Aí vem para o Brasil os médicos cubanos, porque é cubano. Vixe, você vai lá ser atendido por um médico cubano? Você tem certeza? Irmão, misericórdia, eu tenho uma fraqueza nessa área da vida, não me obriga a xingar não. Senão xinga, pastor, você xingaria no púlpito? Olha, dependendo do dia, sim. Sim, senhor. Aí os haitianos estão vindo também com um monte de dificuldade, um monte de problema, aí vem para cá, aí trata eles com toda a indignidade possível. Nós temos aqui na nossa região um monte de boliviano, que é jogado que nem bicho atrás de máquina de costurar, sem o mínimo de dignidade, decência que nós queremos, nós lutamos pelos nossos direitos trabalhistas. Aí vem o outro e fala assim, aí a gente não ouve isso, vem fulano de outro país para cá e rouba os nossos empregos. Gente, é gente que está passando fome em outro lugar, está vindo tentando sobreviver, pelo amor de Deus, são pessoas, são seres humanos, e aí vai a gente com esse tipo de preconceito, ou qualquer tipo de sexismo, que entra, por exemplo, como eu falei, da questão do machismo, do homem achar que a mulher é menor, de ver uma mulher fazendo certas coisas, e achar que porque ela é uma mulher que está fazendo, não merece crédito. Como que numa sociedade como a nossa, a mulher, tendo a mesma função dentro de uma empresa, ganha menos? Mas isso é por causa da cultura, isso é por causa do que vocês pais ensinam para os filhos de vocês. Vocês pais ensinam os seus filhos a serem sexistas. Quando você pai de menino fala assim, e ouve falar que o menino está beijando a menina na escola, fica todo feliz. Meu filho é um pegador mesmo, meu filho... Aí a filha vai lá e bate nela, que você não vai virar uma vagabunda, porque é uma menina. Aí o menino tem o privilégio, porque ele é um menino, aí a gente ainda ouve assim, segura suas cabras que meus bodes estão soltos. Olha que bonito. Que isso, hein? Tem que pegar mesmo, para mostrar que é macho. Macho não é quem pega não, macho é quem se assume. Tem um monte de gay aí que é mais macho do que um monte de homem. Ser macho não é sair pegando mulherada não. Sair pegando todo mundo é ser um idiota, que tem que se afirmar. É problema de pessoa que tem autoestima baixa, é só isso. Precisa de tratamento, vai num psicanalista, para com isso rápido. Então o sexismo é uma idiotice, sua esposa não é menor do que você. Para de tratar ela menor. Aí vocês decidiram, ou vocês têm a condição de ter aquele padrão antigo, de que a sua esposa não trabalha, e você trabalha, e aí a sua esposa ganha mesada. Você merece uma cotovelada bem dada na fronte, assim, ó, que é para apagar. Que história é essa? Dentro de casa, é casado, é uma coisa só tem um salário, só tem um dinheiro dentro daquela família, vocês são um, não tem um menor do que o outro, ninguém se trata a mulher porque tem que fazer, tem que fazer. Aí aquelas conversinhas, né, do homem, ajuda. Nossa, eu tenho visto isso frequente no Facebook. Facebook é lugar de ver coisa boa, ver coisa triste, né? Aí uns caras tirando foto, te faz uma selfie, tipo com a vassoura na mão, tô eu aqui ajudando a patroa. Você tem que tomar um tapa na cara, ajudando o quê? Você está na tua casa, velho.
É serviço seu também. Por que servir só da tua esposa? Todo mundo faz, né? Eu estou ajudando a minha esposa. Mas aí tem umas patifarias, né? Porque essa mentalidade antiga, lá atrás, sexista, machista. Isso é ridículo, nós não fazemos isso. Jesus não fez isso. Você é discípulo de Jesus, é descendente de Jesus, você não faz isso. E por último, e não menos importante, é a homofobia. Ou qualquer fobia de pessoas que são agora entendidas com os transgêneros e qualquer coisa desse tipo. Pessoas com outras orientações sexuais. Beleza, você não concorda com o que ele faz, você tem direito de não concordar, mas ele não é menor do que você, não é bicho. Eu vejo crente, sabe que um homossexual sentou no lugar, ele não senta naquele lugar. Eu não quero mal para ninguém. Eu vou dar uma de Neymar então, mentira minha. Vou dar uma de Neymar e vou citar para vocês. Olha, eu citando Neymar numa pregação, hein? Misericórdia. Eu vou citar o Neymar porque ele está citando o Lulu Santos. Não desejamos mal a quase ninguém, né? Esse povinho que tem essa mentalidade, pastor, você vai estar pecando se falar. Eu vou pecar então diante de vocês e peço perdão. Eu até desejo um malzinho lá no fundo, sabe? Desejo um malzinho lá no fundo, que se as pessoas se dessem mal, sofressem um pouquinho para acordar para a vida. Porque esse tipo de coisa é tão idiota. Porque tem coisa na vida que só é depurada com sofrimento. Você aprende muito na vida. Você não valoriza pai e mãe, seu pai e sua mãe morrem, você fica sozinho, aí você começa a valorizar o pai e mãe de todo mundo. Então tem coisas que você só aprende no sofrimento. Então eu queria que algumas pessoas passassem por algumas coisas só para largar a mão de ser idiota e pensar que um ser humano é menor do que o outro só porque ele escolheu fazer o que você acha que é errado. Você não precisa concordar com o que ele faz, mas ele tem tanta dignidade quanto você como ser humano, e por causa disso ele merece respeito. Ponto. Como cristãos, nós levantamos a bandeira de respeitar as pessoas pela dignidade da humanidade, independente das escolhas que elas façam para a vida delas. Se você não concorda, irmão, você tem todo o direito. Eu não estou aqui falando o que é certo e o que é errado, embora vocês já saibam a minha posição sobre isso. O que eu estou levantando aqui a bandeira é, como somos todos criados à imagem conforme a semelhança de Deus, nós não olhamos para o outro com diferença. Nós olhamos para o outro e damos ao outro a dignidade que é devida a ele. Porque ele é alguém criado à imagem e semelhança de Deus, por mais que eu não concorde com o que ele faça. E se isso não entrar no teu coração, não tem nada de reino de Deus em você. Amém? Puxa, pastor, você podia ter terminado melhor, não precisava ter acabado com isso, né? Aí você queimou seu filme, pastor, queimei meu filme, isso é reino de Deus. Se é difícil para você engolir, como diria o Caio Fábio, dorme com esse barulho. E vamos orar.